Olá, meus irmãos, paz e bem. Hoje, terça-feira, da 18ª semana do tempo comum. Vamos juntos meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 14, versículos do 22 ao 36. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois os ventos eram contrários. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados, hoje nós acabamos de escutar esse belíssimo evangelho que muito tem a nos ensinar. Primeiro, muitas vezes ao longo da nossa vida, nós somos chamados ali a presenciar, a testemunhar a glória de Deus, manifestada por Jesus, pela força do Espírito Santo. Mas mesmo ali, vendo, presenciando, sentindo a graça de Deus, muitas vezes nós acabamos não acreditando, acabamos não tendo uma fé sólida, verdadeira, uma verdadeira confiança em Deus. Porque percebam, o evangelho de hoje começa assim: depois que Jesus saciou a multidão, Jesus, com poucos pães e peixes, ele saciou a multidão e ainda recolheu sobras. E aí, depois que alimentou a todos com pão da palavra, com pão para alimentar o corpo, a força do homem, Jesus despede o povo e diz para os seus: "Vai à minha frente, pega a barca, atravessa o mar, vai!" Só que, durante a travessia, sozinhos, os ventos contrários, eles começam a ficar apreensivos. E aí Jesus vem caminhando pelas águas. E aí eles, no primeiro instante, eles
gritam de medo, oh, é um fantasma. Mas Jesus diz, coragem, sou eu, não tenhas medo. Jesus não é um fantasma, Jesus está vivo, Jesus está presente sempre ao nosso lado, Ele é o nosso tudo, é Ele que cuida de nós, é Ele que não nos deixa perecer, é Ele que olha nos nossos lados e diz, coragem meu filho, coragem minha filha, não tenhas medo, que eu estou ao teu lado, eu estou em teu favor, eu estou aqui para te ajudar. E aí interessante é que Pedro diz, Senhor, se és tu mesmo, me manda ir a teu encontro andando pelas águas. E Jesus diz, vem Pedro. E Pedro começa a ir, começa a caminhar. Só que durante a caminhada, Pedro sente os ventos contrários. E o medo domina a sua vida, a sua caminhada. E ele começa a afundar. E quando começa a afundar, ele começa a gritar, Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão e levanta Pedro. Assim Jesus faz conosco, meus amados. Diante dos vários ventos contrários que nos paralisam, que nos afundam, que nos fazem regredir na fé, a gente tem que clamar, Senhor, salva-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, liberta-nos, Senhor, nos dá uma vida nova. E Ele está lá para estender as nossas mãos. Ele que verdadeiramente és o Filho de Deus. Ele que verdadeiramente veio ao mundo para nos salvar, para nos dar uma oportunidade de ser novas criaturas. Que Deus nos abençoe.